Oi gente, aqui é a Mi do blog recantami.com e hoje eu trago para vocês mais uma tag. Essa tag eu vi no blog Todas as Coisas do Meu Mundo e ela foi criada pela Cris Aldi. E eu achei ela tão inusitada, tão criativa que eu resolvi gravar para vocês também. Ela se chama 5 livros para 5 personagens e o objetivo dela é que a gente indique 5 livros para 5 personagens literários. E eu fiquei aqui pensando, nossa, que livros que eu vou indicar para cada personagem? Que indicação seria pertinente? Ou então que indicação seria produtiva para a vida que esses personagens levam? E eu fiz uma colinha aqui com a minha indicação para vocês para não me perder. A minha primeira sugestão seria para a Ana Markov, do livro Simplesmente Ana, da Marina Carvalho. Eu indicaria para ela A Seleção de Kiera Cass, pela similaridade, certo? Porque a Ana acabou descobrindo do nada, da noite para o dia, que era princesa de um lugar que ela nunca tinha ouvido falar, e durante o livro todo ela acaba tendo que se confrontar com a situação entre ser a Ana normal, que ela a vida toda, né, estava acostumada a viver, e ser a Ana princesa, cheia de responsabilidades, com um reino para cuidar e com um pai que é rei. E na verdade, A Seleção também fala sobre a América, que era uma menina humilde, uma menina que passava necessidades numa família de artistas e que acaba sendo selecionada para participar da seleção, que é um evento que deixa o povo totalmente, né, que parece um reality show de Big Brother, que deixa todo mundo alucinado, em que o príncipe Maxon tem que escolher uma das 35 selecionadas para ser a sua próxima noiva, para ser a sua próxima princesa e futura rainha de Ileia. E isso acaba deixando a América um tanto atordoada, porque ela acaba vivendo uma realidade que era totalmente distinta da qual ela estava acostumada, que é, no caso, lidar com a realeza, lidar com outras responsabilidades, com outras coisas que ela nunca tinha visto. E isso também traz muitos conflitos para ela, porque ela acaba mostrando para o Maxon uma realidade que ele também não conhecia, que é a realidade do povo sofrido de Ileia. E ela acaba tendo que aprender as responsabilidades da nobreza, que nem sempre são do jeito que a gente gostaria. Então talvez seria uma sugestão muito interessante para a Ana, para ela ver que ela não está sozinha, que tem outras pessoas também que passam pelos mesmos dilemas que ela, e para ela ver como ela poderia se portar então nessa nova posição de princesa. Bom, a segunda sugestão de livro seria para a personagem Fliss, do livro A Lua de Mel, da Sophie Kinsella. Eu sugeriria para ela Quando Uma Garota Entra em um Bar, da Helena S. Page. Por quê? Bom, a Fliss, ela tá passando por um momento muito delicado na vida dela. Na verdade, é um momento que se prolonga, que é o divórcio dela com o Daniel. E o filho dela, o Noah, que acaba sofrendo as consequências, e ela também, porque ela tá privada de outros relacionamentos, ela tá muito amargurada, ela só fica pensando no divórcio, nas coisas que o ex-marido dela faz de errado e que atormenta a vida dela, etc. E ela não consegue mais se envolver romanticamente com outra pessoa. Os homens que ela acaba sendo convidada para sair, ela só fala do divórcio, ela só fala conversas maçantes, irritantes. E eu acho que Quando Uma Garota Entra em um Bar seria um livro extremamente indicado para ela relaxar, para ela se divertir, para ela rir muito e para ela poder ter momentos novamente mais sexuais, porque Quando Uma Garota Entra em um Bar é um livro de romance erótico, que tem cenas de sexo explícito. E talvez a Fliss ficaria, digamos assim, mais tentada, se soltaria um pouquinho mais, quem sabe, a poder então dar uma chance a outros pretendentes, ou então sair dessa amargura de divórcio. Acho que seria um ótimo livro para dar uma mexidinha na Fliss, quem sabe? Minha terceira indicação de livro seria para a personagem da Cláudia, do livro Uma Prova de Amor, da Emily Giffin. Nossa, essa personagem precisa urgente dessa indicação que eu vou dar, que é Dançando sobre Cacos de Vidro. Esse livro é um livro que vai dar tapa com luva de pelica na cara da Cláudia, e ela precisa desse sacode, tá? A Cláudia, para quem não conhece esse livro, Uma Prova de Amor, foi um livro que me irritou extremamente. Ela tá passando por um dilema a respeito da maternidade, porque ela nunca quis ser mãe, ela nunca quis ter filho. E o marido dela, de uma hora para outra, resolve que quer ser pai e meio que dá um ultimato nela: ou tu resolve ter filho comigo ou eu me separo. E então ele acaba se separando e ela fica sem o marido e a vida dela meio que desmorona, só que ela não dá o braço a torcer.
O livro inteiro ela fica pensando na questão de eu não quero ser mãe, eu não quero ter filho, eu não quero ser mãe, eu não quero ter filho, mas eu quero meu marido de volta. Então ela meio que, na minha opinião, se prostitui nesse sentido, porque ela resolve ter filho por uma concessão. Ela resolve ter filho como uma forma de agradar o marido. E isso não se faz, porque nós estamos falando de um filho. Nós estamos falando de uma coisa que, tipo, ou tu tem instinto materno ou tu não tem. Ou tu deseja ser mãe ou tu não deseja. Não tem meio termo. Não é como comprar um sapato ou então decidir, não, dessa vez eu vou viajar para tal lugar que eu não gosto, mas eu vou fazer esse agrado pro meu marido. Isso não tem nada a ver com filho. Eu achei isso um absurdo, porque é quase, sei lá, um golpe do baú. Eu achei tão baixo isso dela, que ela resolve, então, no final das contas, ter um filho com o marido só pra fazer algo por ele. E então a criança, a pobre da criança, que vai ter uma mãe que não tem instinto materno, que não tem nada a ver, que talvez até nem goste dela. Eu achei isso um absurdo. E Dançando sobre Cacos de Vidro é exatamente o oposto. Dançando sobre Cacos de Vidro conta a história de um casal. A Lucy, ela tem um histórico de câncer terrível na família. Ela já perdeu mãe, já perdeu avó, já perdeu tia, todos para câncer. A irmã dela já teve câncer, ela já teve câncer. Então, quando ela e o Mickey se conhecem e se casam, eles resolvem colocar como objetivo não ter filhos. Ela, inclusive, faz um ligamento de trompas para evitar qualquer risco, porque, poxa, o Mickey sofre de bipolaridade, que é uma doença extremamente difícil de se lidar. E ele acaba tendo picos de surtos psicóticos e é internado várias vezes porque o grau da bipolaridade dele é realmente muito alto. E ela, tipo, recém tinha passado por um câncer e estava se curando. E imagina que difícil que é colocar uma criança no meio, né, de um olho de furacão desses, com um pai cheio de problemas, com uma mãe com potenciais problemas de saúde. Só que, né, nem sempre nós escolhemos o nosso destino. A vida adora sapatear na nossa cara e brincar com a gente e mostrar que ela está no controle. E lá pelas tantas, a Lucy descobre sim que está grávida, que algum esperminha que seja conseguiu driblar um nó das trompas dela e acabou fecundando sim um óvulo dela. E ela está grávida e ela não quer abrir mão deste bebê. Olha a diferença de Lucy para Cláudia, porque a Lucy, ela resolve enfrentar o desafio que for. Ela resolve enfrentar uma possível volta da doença dela, um possível câncer. Ela resolve enfrentar os problemas do marido dela, que morre de medo de não ser um bom pai, de ter uma crise, de não saber cuidar da filha, de não poder cuidar da filha. Mas nada pra ela isso interessa, porque ela sabe que ela tá marcada pelo câncer, ela sabe que ela pode morrer, e ela sabe que aquela é a única oportunidade dela de ser mãe e de trazer ao mundo uma criança que vai com certeza mudar a vida de todos os familiares dela. E ela enfrenta tudo isso, ela faz uma prova de amor lindíssima para levar aquela gestação até o fim. E várias coisas acontecem. Um livro que eu chorei demais. E eu acho que isso ia, assim, ó, dar um murro na cara da Cláudia e ver que nem tudo gira em torno do umbigo dela e que pra ser mãe não é bem assim, ou a pessoa nasce querendo ser mãe ou não. Isso aí não se adquire, isso é um instinto profundo que nasce com a pessoa. E só realmente quem tem isso que sabe o que é provar tudo por amor em relação a um filho. Então, Cláudia, esse livro é pra ti, vê se lê ele e muda a tua cabeça, porque, olha, não engole, viu? Não engole. Vamos lá. A quarta indicação é pro Rafa, do livro Escola os Piores Dias da Minha Vida, de James Patterson. Eu indico pra ele Extraordinário, da RJ Palácio. Por quê? Porque o Rafa é um menino meio sem noção, na minha opinião. Eu particularmente não gostei tanto desse livro, porque ele fala sobre um menino que fica tentando burlar regras escolares de uma maneira que eu particularmente achei ridícula. Ok, o Rafa tem problemas familiares e isso é um dos maiores fatos do porquê ele ser assim. Ele tem problemas com o padrasto, ele tem problemas com a mãe, ele tem problemas com o irmão, que foi a perda do irmão, ele tem problemas com a irmã, ele é um menino que é ainda pré-adolescente, digamos assim, e ele acaba tentando soltar todas essas frustrações dele no colégio. Então o colégio tem um guia de todas as regras de coisas que não podem ser feitas. E para tentar então modificar e dar uma tunada na vida dele, ele resolve então quebrar todas essas regras e cria um joguinho, cria, como é que eu vou dizer, uma pontuação de quanto que vale cada regra, de quem vai ser o supremo no final do ano por ter quebrado todas as regras. E a cada dia na escola ele vai lá, pega a agendinha dele
e faz marcação das regras que ele tem que quebrar e ele põe o colégio abaixo. E eu achei isso muito, muito besta. E já o Aldi do Extraordinário é extremamente ao contrário, porque ele é um menino cheio de problemas pelas doenças que ele tem, que são doenças genéticas, que ele nasceu com a combinação de duas doenças genéticas, que acabou trazendo inúmeros problemas para ele, não só problemas faciais, de deformação facial que ele tem, que é severa, como outros problemas que ele deve passar por inúmeras cirurgias durante a vida dele, e torna ele um menino um pouco mais recluso da sociedade, porque as pessoas têm muito preconceito, principalmente em relação a deformidades faciais, deformidades físicas. As pessoas têm dificuldade de encarar pessoas com deformidades físicas, têm dificuldade de se relacionar, de se aproximar, apesar dele ter a sorte de ter nascido numa família extremamente amorosa, que ama ele, assim, em detrimento de qualquer coisa, que pra eles ele é uma criança, ele é uma pessoa, ele é um ser, e não, assim, uma abominação, entendeu? Ele acaba, assim, vivendo de uma maneira mais reclusa. E ao contrário do Rafa, tudo que ele mais quer é que ele se dê bem no colégio, porque chegou a idade dele não estudar mais em casa. A mãe e o pai decidiram que era a hora dele ir pro colégio. Imagina a dificuldade de uma criança dessas, em que não consegue passar na rua despercebido, em que não consegue passar na rua sem uma chacota, sem uma piadinha, sem alguém apontando, ir para um colégio onde as crianças costumam ser extremamente malvadas, onde as crianças costumam praticar tanto bullying na era de hoje. Imagina o que é para uma criança dessas. Eu lembro que no livro, de tudo que ele mais queria era poder viver 24 horas com um capacete de astronauta. Assim, ninguém olhava pra cara dele, assim, ninguém reconhecia ele e ele podia viver uma vida normal. E tudo que ele mais quer é ter dias normais dentro do colégio, é fazer amigos, é poder estudar. Tudo diferente do Rafa. Então, Rafa, acorda. Todo mundo tem problemas. Eu sei que tu tem problemas, mas o Aldi tem muito mais problemas que tu e sabe lidar com esses problemas muito melhor que tu. Então leia Extraordinário e veja que as coisas não giram todas em torno do teu umbigo e que não é só porque tu tem problemas que tu pode avacalhar a vida de todo mundo, inclusive do colégio. Inspire-se em Aldi. Tenho certeza que esse livro vai fazer muito bem pra ti. A minha última indicação é para o personagem da Ana Maria, do livro Antes de Você Chegar, que é um livro nacional escrito pela autora Renata Miller. A indicação que eu dou para ela é o livro Na Ilha, da Tracy Garvis Graves, que é um livro que eu simplesmente me apaixonei, é um dos meus queridinhos do ano, foi lançado pela editora Intrínseca. Não exatamente porque a Ana Maria precisa de um sacode, como esses outros personagens, na minha opinião, mas seria mais, assim, uma inspiração para Ana Maria, para ela ver que sempre é possível recomeçar. A Ana Maria, ela tem também muitos problemas na vida, ela é uma menina meio depressiva, muito melancólica, muito nostálgica, ela vem de uma família cheia de problemas sérios, que eu sei que afetaria a vida de qualquer adolescente, e mesmo assim ela tenta se arrastar a viver uma vida normal, mas acaba sempre se boicotando, porque não se acha merecedora de coisas boas, e acaba se envolvendo com um menino cheio de problemas mentais, em razão de também traumas que ele teve na vida dele. E ela meio que se atrai por ele em razão disso, porque ela sabe que vai ser uma relação tempestuosa, que vai ser uma relação cheia de conflitos, que vai levar ela pra beira do abismo, e é como se ela fosse magnetizada para esse tipo de confusão. Mas ali no meio ela acaba conhecendo o irmão deste personagem, por quem ela acaba se atraindo demais, e ela vê que a vida que ela está no momento é incompatível com a vida deste irmão, que é uma vida mais normal. Então muitas coisas acabam acontecendo no livro, é uma história muito bonita, tem resenha lá no blog, indico pra vocês. Eu não quero falar muito pra não soltar spoilers, mas o objetivo de indicar pra ela Na Ilha é pra mostrar que todos passam por adversidades, principalmente, por exemplo, a Ana e o JT aqui na ilha, acabam caindo numa ilha deserta, acabam tendo que se obrigar a viver isolados do mundo, sem nenhum recurso, sem nenhuma infraestrutura por anos, e ter que se desenvolver ali à mercê de qualquer doença, à mercê de qualquer problema, de tubarões que rondam, de vários desafios, e mostrar que sempre é possível ver a luz no fim do túnel, que sempre é possível crescer, que sempre é possível melhorar, que é sempre possível correr atrás. Se ela, Ana Maria, tem estrutura para isso, se Ana e JT que não tinham conseguiram, por que ela não pode conseguir levantar
simplesmente, não vou dizer apagar a sua vida com uma borracha, porque isso realmente é difícil, mas dar a volta por cima. Todo mundo erra, todo mundo tem um passado obscuro, muitas vezes tem, mas não quero dizer que por isso a pessoa não possa seguir em frente e conseguir desenvolver uma vida melhor, de acordo com os preceitos que ela quer, de acordo com os objetivos que ela busca e tentar ser feliz. Então, Ana Maria, leia na ilha, divirta-se, emocione e veja que sempre é possível alcançar os nossos objetivos. Bom, estes foram os meus 5 livros indicados para os meus 5 personagens literários. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link do vídeo da Cris aqui na descrição do vídeo do YouTube e também lá no blog. Que se vocês quiserem responder essa tag, fiquem à vontade, não deixem de dar os créditos para a Cris, que foi quem criou. Quero muito saber também quais vão ser as indicações de vocês. Eu achei essa tag muito, muito legal. Não esqueçam de dar um gostei, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Compartilhem também no Facebook, no Twitter e no Google+. Inscrevam-se no canal para quem não estiver inscrito. E se vocês tiverem sugestões de tags para que eu responda, escrevam aí também, que eu vou adorar poder responder para vocês e gravar um videozinho. Um beijão para vocês e até a próxima tag!